Olá, amados, a paz do Senhor, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui no sítio, né? Tô aqui caminhando aqui, tá, gente? Se vocês ouvirem barulho aí, certo? Ou alguma coisa aqui, é que eu tô fazendo alguma coisa aqui no sítio. Tô aqui ajeitando aqui umas coisas, né? Tô aqui ajudando e a gente vai conversando aí, né? Acredito que não vai sair muito aí no áudio não, tá? Eu tô arrancando uns matinhos aqui, gente. Tô ajeitando uns matinhos aqui, tirando aqui da porta uns matinhos, fica inchada, ajudando aqui a capinar o mato, né? Qualquer coisa, viu? Mas vamos lá. Então, muita gente me pergunta, gente, né? Porque as pessoas elas gostam de ficar comparando as histórias das pessoas. Ah, irmã, porque fulano de tal do canal tal restaurou, né? O casamento da pessoa foi restaurado em 4 meses. Ah, e porque fulano do canal fulano de tal, me explica, eu não entendo por quê. Me explique porque fulano de tal do canal tal, né? Aí não conseguiu, enquanto um conseguiu, o outro não conseguiu, né? E as pessoas gostam, ah, eu acompanho o canal de fulano de tal, né? Fulano de tal, né? Em pouco tempo conseguiu restaurar seu casamento e eu tô aqui. As pessoas, vocês sabem, gente, que as pessoas gostam de estar comparando, né? E olhando as situações de outros, né? E muitas vezes não entende que o deserto ele é totalmente bem pessoal, ele vai de acordo com cada um, certo? O deserto de ninguém é igual de ninguém, né? De ninguém, o deserto de ninguém é igual de ninguém. Fora que deserto, queridos, deserto é uma coisa bem pessoal, certo? É uma coisa bem pessoal mesmo, vai de cada situação, vai de cada cônjuge, vai de cada pessoa, né? Deus quando leva a gente para o deserto é para tratar coisas individuais com cada um de nós. E aí muitos me questionam, irmã, por que o casamento de fulano de tal só ficou em 4 meses, só foi 4 meses de deserto, né? Por quê? Né? Ah, irmã, porque fulano de tal saiu logo do deserto. Olha, gente, existem situações, certo? Eu posso aqui estar dando algumas explicações para vocês. A gente analisando, né? A gente analisando o caso de cada um, dá para compreender mais ou menos, certo? O que foi que houve na situação, certo? Né? Pelo testemunho da pessoa, dá para a gente analisar o que foi que aconteceu, o que foi que ocorreu, né, ali, para Deus ter restaurado o casamento da pessoa, certo? Lembrando que cada caso é um caso, cada situação é uma. Então, o que foi que pode ter havido, a gente tem que ver o que foi que levou ao término. Então, a gente tem que fazer uma análise, certo? Tem que fazer uma análise de cada caso, de cada situação, porque, né, cada caso é diferente, tá? Cada caso é diferente, então tem que analisar cada caso, certo? Então, assim, vejam, existem casos, querido, como eu já disse para vocês, existem situações que muitas vezes Deus quer tratar só alguma coisa com a pessoa, uma coisa aonde ela é falha. Por exemplo, existem situações que Deus quer tratar, né, alguma coisa que a pessoa é falha, aonde ela é falha, certo? Ali com a família dela, ou com o marido, ou com a esposa, certo? Alguma falha ali com ela. E é só essa falha, certo? É só, vamos dizer aqui que é só esse defeito que a pessoa tem, entre aspas, certo? E é esse defeito aqui que pode levar a outras coisas, e Deus quer tratar com essa pessoa só isso aqui, enquanto com outras pessoas ela tem 10 coisas para tratar, outras tem 20 coisas,
certo? Outras têm 30, outras têm 40, outras têm 50 situações para tratar. Então veja que vai de acordo com cada pessoa, certo? Digamos aqui que tem uma situação que Deus tem só duas coisas para tratar com aquele homem ou com aquela mulher, né? Com aquela pessoa que entrou no deserto. Deus tem duas coisas para tratar com ela, certo? Tratou, Deus faz, certo? Porque a pessoa compreendeu, entendeu o erro dela, compreendeu, se consertou diante de Deus, percebeu, conseguiu, e ali Deus tirou ela do deserto, certo? Porque ela, né, percebeu, reconheceu o erro dela e mudou. Tem pessoas, gente, que não reconhecem o erro dela, tem pessoas que é cabeça dura, olhe, certo? Tem pessoas que não são aquebrantadas, certo? E aí Deus vai ter que... Tem pessoas que têm muito orgulho. Por exemplo, uma pessoa muito orgulhosa. Jesus tem que aquebrantar ela, quebrantar o coração dela, fazer ela reconhecer os erros dela. Tem que ter um processo. Vocês sabem que o deserto, ele é um processo, certo? E aí Deus tem que tratar com algumas pessoas, tem que passar por um processo com ela, certo? Tem que levar ela, certo, ao deserto para tratar certas coisas com ela, certo? Quebrar o orgulho dela, certo? Né? E ali, ir tratando com essa pessoa, certo? E tratando com essa pessoa, porque ela é cheia de si. Geralmente pessoas que é cheia de orgulho têm outras coisas, outras situações, então Deus tem que tratar. E às vezes a outra pessoa, ela é mais humilde, ela é mais simples, ela compreende, ela ouve mais a voz de Deus, certo? Ela tem um coração mais aquebrantado, enquanto outros endurecem o coração e não escutam a voz de Deus. Mesmo que Deus fale, mude, saia disso, mas ela permanece ali, porque são pessoas teimosas, por exemplo. Então veja, certo? Tem pessoas que entendem e saem logo do deserto, compreende e entende ali e sai logo do deserto. E outras não, fica rodando no deserto, porque ficam, né, continua fazendo as mesmas coisas erradas, certo? E rodam no deserto, não entende, não aprende, certo? Continua ali fazendo as mesmas coisas, certo? Até entender. Quando elas entender, Deus tira elas do deserto, certo? E bota elas lá na terra prometida, né? Mas tem umas que são a misericórdia de Deus mesmo, gente. Eu digo por mim mesmo, porque eu acompanho pessoas, certo? E eu conheço, né, um pouco do coração das pessoas, né? Eu não conheço totalmente, mas, né, pelas ações dela, pelos frutos dela, a gente conhece ali. E aí a gente começa a entender porque aquela pessoa ainda está no deserto, né? Quando é uma pessoa que a gente acompanha assim de perto, a gente passa a entender porque ela ainda está no deserto. Deus ainda está tratando com ela certas coisas que ela ainda não aprendeu, não entendeu, certo? Tem pessoas de coração duro. Então veja, certo? Enquanto ela não aquebrantar o coração, Deus não vai fazer nada, né? Tem que aquebrantar o coração para outras coisas, certo? Né? Para outras coisas acontecer na vida da pessoa. Aí a pessoa não aquebranta, continua com aquela mesma... Não libera o perdão, fica se segurando, certo? Né? E outras coisas mais, gente. São muitas coisas, são muitas situações, certo? Então as únicas explicações que eu tenho para dar para vocês é isso, certo? Tem pessoas que Deus tem que tratar, tem pessoas que têm mais problemas do que outras, né? Tem pessoas que compreendem o deserto, se posiciona rapidamente, certo? Se posiciona muito rápido e sai do deserto, certo? Sai do deserto, se posiciona, consegue se posicionar. Outras pessoas não se posicionam, rodam o deserto e nunca se posiciona para sair do deserto, né? E aí fica anos, certo? Até se posicionar. Por exemplo, né? Faz um tempinho já, eu vou falar por cima aqui, tá, gente? Pelo que eu me lembro aqui do testemunho do irmão Walter aí, né? Que é uma pessoa que vocês conhecem, que é de um canal que vocês acompanham,
certo? E que já teve, né, a sua família aí restaurada, como vocês sabem, certo? Eu vou dar o exemplo porque vocês conhecem, né? O meu, vocês vocês não conhecem a história do outro lado, né? Então, né? Mas aí vocês conhecem aí, eu vou aqui a da irmã Flávia e do irmão Walter, vocês conhecem, né? Então eu vou dar o exemplo dele, que é mais propício do que o meu, porque o meu, vocês não conhecem a história do outro lado, certo? Né? Porque pelo outro lado é mais fácil saber. Então, vejam só, né? Faz um tempo que eu escutei, aí já faz um tempinho já, né? Que eu escutei o testemunho do irmão Walter e ele falando em alguns vídeos, por exemplo aqui, né? Mas você vê que o irmão Walter, ele tomou um posicionamento que muitas vezes as pessoas não tomam, certo? O irmão Walter, ele reconheceu os erros dele, certo? Diante de Deus, percebeu, né? Pelo que ele contou no testemunho, ele percebeu logo que ele tinha sido falho com a família dele, falhou com a família dele, e ali ele pediu perdão a Deus, certo? E ali ele logo se posicionou, né? Logo se posicionou, viu que conseguiu reconhecer o erro dele, certo? Diante de Deus, né? E se posicionar de imediato. Nisso que ele se posicionou de imediato, né? Que ele fez ali um voto com Deus, porque ele reconheceu, não foi a questão do voto, literalmente, né? Ele fez o voto porque ele reconheceu, certo? Porque não adianta você fazer um voto sem reconhecer seu erro. Você tem que reconhecer seu erro ali, né? E talvez muita gente possa querer imitar o irmão Walter, mas tem que ser com sabedoria, né, gente? Mas veja aí, né? Dentro do testemunho do irmão Walter, o que eu percebo? Eu percebo que o irmão Walter, ele se posicionou logo de imediato. Nisso que ele se posicionou, antes que o coração da irmã Flávia, certo, se endurecesse mais, né? Uma vez que, se eu não me engano, foi ela que pediu a separação, se eu não me engano, certo? E aí, né? O irmão Walter logo tapou as brechas, tratou logo de tapar as brechas através da oração, para que a sua esposa, a irmã Flávia, né, não se, né? Se o irmão não tivesse posicionado, talvez a irmã Flávia adentrasse mais no pecado, né? Adentrasse mais naquela situação ali que ela achava que aquilo dali, né? A cegueira ali, se o irmão Walter não tivesse posicionado ali diante de Deus pela sua família, a irmã Flávia poderia, né, cegar mais ainda, mais do que ela já estava ali, né? Como ela ainda estava no início, certo? Estava adentrando ali no mundão, no início ainda, o irmão Walter, ele foi muito rápido, certo? E lembrando que o irmão Walter, né, gente, ele já era cristão, certo? Então ele tinha conhecimento da palavra em algumas coisas, certo? Então ele já era cristão, então ele já tinha um certo conhecimento da palavra, certo? Diferente de algumas pessoas que até conheceram a palavra de Deus, certo? Então a gente tem esse detalhe aí também. Então por isso, ó, por isso que vocês não podem estar comparando as histórias de ninguém com ninguém, porque muitos estão aqui lutando pelas suas famílias, mas não conheciam a palavra de Deus, certo? Né? Outros conheciam, mas nunca colocou em posicionamento, certo? Conhecia, mas nunca, de fato, colocou, né, em ação a palavra. Então o irmão Walter, ele viu isso aqui, ele viu que ele foi falho nisso aqui, tratou logo de botar em ação a palavra de Deus, tapou as brechas, não permitindo que o inimigo adentrasse mais dentro da família dele, com o posicionamento dele correto, certo? Né? O deserto dele durou pouco. Por quê? Porque ele estava falho só em alguma coisa. Ele estava errando em alguma coisa, com certeza. Ele estava errando em alguma coisa. E ele foi muito rápido ali, trapou as brechas logo, certo? Então quando uma pessoa, ela percebe o erro e que fecha logo as brechas, conserta logo o erro,
né? O inimigo ele não consegue mais adentrar mais dentro. Então logo o irmão Walter se posicionou e assim, certo? Enquanto Deus viu o coração do irmão Walter, viu o coração dele dedicado ali, como ele mesmo disse, ele se dedicou à oração, ele se dedicou a buscar pela família dele. Deus vendo ali o coração aquebrantado do irmão Walter, né? Deus fez na vida dele, certo? Como faz na vida de cada um, certo? O irmão Walter reconheceu os erros dele, viu que ele foi falho em algumas coisas, com certeza confessou-os a Deus e assim, né? Deus ajudou ele e ele saiu logo do deserto, certo? Saiu logo, né, do deserto, enquanto Deus estava tratando, enquanto o irmão Walter estava lá, orando pela sua família, guardando sua família em oração, a irmã Flávia, as crianças, né, os meninos. Deus estava guardando a irmã Flávia, estava purificando, abrindo o coração da irmã Flávia, para que a irmã Flávia, certo, visse ali, né? Deus não deixou que o inimigo adentrasse mais por causa da oração do irmão Walter, né, gente? Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Então, conforme o irmão Walter estava orando, Deus ia guardando a irmã Flávia de ser levada mais ao pecado, certo? Deus estava colocando um cerco, né, diante da vida dela para que ela não adentrasse em um adultério mais, né, em outras coisas mais erradas, certo? E por aí vai. Então o irmão Walter, ele foi ligeiro, ele foi rápido, pensou rápido e agiu rápido. Pensou rápido e agiu rápido, certo? E muitas vezes as pessoas dormem no ponto. Eu relevo aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, certo? Porque até elas entender e se posicionar, né, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4. Tem pessoas que passam anos no deserto até aprender a se posicionar, certo? Tem pessoas que passam mais anos no deserto porque ainda não se posicionaram, certo? E aí tá os canais de restauração para ajudar vocês, né? Como se posicionar de forma rápida, certo? Então vejam, né? Então isso aconteceu, né? Aí com o irmão Walter, com a irmã Flávia, porque, né? O irmão Flávio, a irmã Flávio, né, gente? Walter, né? O irmão Walter se posicionou logo, como ele mesmo disse, certo? E tem algumas pessoas que não, perdoou, né? A esposa, logicamente que ele ficou triste por ter visto a irmã Flávia ter ido embora, tal, né? Mas ele ficou ali lutando, ele fechou as brechas logo, ele foi rápido, certo? E aí Deus fez, querido. Então o que Deus tinha de tratar com o irmão Walter, ele tratou, né? Naquilo que ele estava sendo falho com a sua família, Deus tratou com ele, certo? Aí foi trabalhando na irmã Flávia lá do outro lado, né? Vendo o posicionamento do irmão lá, tratou também com a irmã Flávia, quebrantando mais o coração da irmã Flávia, certo? Para se voltar para a família, tal, certo? E assim o fez, gente. Então veja que cada caso é um caso, certo? Cada situação é uma situação, certo? Não queira comparar a sua situação com o do irmão Walter, com a minha, para quem conhece a minha história, com os dos outros. Cada um tem uma história e é isso que faz os testemunhos ser diferentes um do outro, né? Porque sempre tem as histórias podem ser até parecidas, mas sempre tem algo diferente, algo que diferencia um testemunho do outro, certo? Então, né, não fique comparando a sua história, certo? Não fique comparando a sua história, certo? Com a de outros, certo? Com a de outros. Não fique comparando a sua história com o irmão Walter, ou com o irmão Sérgio, ou com o irmão não sei quem, certo? Porque cada caso é um caso e o deserto ele é individual
intransferível, é pessoal, certo? De cada um, certo? Só Deus e essa pessoa sabe, né? O porquê ela ficou tanto tempo no deserto, certo? Só Deus vai dizer o porquê essa pessoa de fato, certo? Ficou, certo? No deserto tanto tempo, pouco tempo, mais tempo, Deus sabe. Através dos testemunhos deles a gente vai saber porque, né, eles tiveram seus casamentos restaurados, porque não tiveram, porque, né? E por aí vai. Então não compare, certo? Tem pessoas, outra coisa, gente. Tem pessoas aí, vocês que acompanham aí canais, você vê que tem pessoas que conseguem, né, se reconciliar, tem seus casamentos reconciliados, porque as pessoas são suscetíveis a isso. Tem pessoas que têm um coração mais aberto do que outras. Tem um coração mais aberto, não tem um coração tão duro. Você vê aí o canal do irmão Walter, é cheio de testemunhos de casamento aí, certo? É cheio de testemunhos de casamento aí, de relacionamentos, né, que foram restaurados. Mas você pode ver que o coração de, né, eu não assisto todo, não dá para me assistir todo, mas os poucos que eu já ouvi, você vê que as pessoas estão sucessivas ali, um coração perdoador, elas se procuram, certo? Quem errou procura o outro, né? Aí a outra tá com o coração aberto, perdoa, consegue perdoar, volta. Embora a gente saiba que em alguns casos as voltas não são verdadeiras, certo? Né? Mas, certo? Tem pessoas que têm um coração mais maleável, né? Mais maleável, mais mole para algumas coisas, digamos assim, né? Mais mole, e aí volta, e aí tem a restauração, né? Agora tem casos que, misericórdia. Tem casos que misericórdia, que tanto o marido, quando não é o marido, é a esposa, tem um coração duro, de pedra, certo? Sabe, aqueles que dizem, não volto nem pintado de ouro, coração duro. Estilo esses, realmente, estilo esse, certo? Coração duro que você vê, que não tem nada, que a pessoa conversa com a pessoa, né? Aí só Deus nesse caso mesmo, viu? Agora tem pessoas, como eu digo pra vocês, coração mais aquebrantado, né? Pessoas de coração mais aquebrantado, é mais fácil de resolver essas situações. Agora quando um tem um coração duro e o outro, né, não tem, é difícil, né? Imagine dois. Quando é os dois que tem um coração duro, aí fica complicado, né? Quando tem um já é complicado, e quando tem os dois, né? Dois de coração duro aí não dá, né? Sempre tem que ser um assim, ó. Sempre tem que ser um assim. Se um tem um coração duro, o outro tem que ter o coração mais amolecido. Porque se for os dois de coração duro, vão bater de frente sempre, não vão né? Não vão. Por causa do orgulho, certo? Entre outras coisas e mais, certo? Então lembrando aí que cada caso é um caso. Os problemas de um não é o mesmo. O problema, por exemplo aqui, o meu problema não é igual ao do irmão Walter, certo? Né? O meu problema, eu não posso querer comparar o meu deserto com o deserto do irmão Walter, porque, né, o irmão Walter é outra situação totalmente diferente da minha, né? E pelo que eu sei, o irmão Walter, a família dele, né, não tinha nem como eu comparar, porque o irmão Walter, a família dele é crente. A minha família não, gente. A minha família não. Então veja que já tem um diferencial aí, né? Então Deus tem que tratar com a outra pessoa. Tem também, certo? A outra pessoa tem um tempo também de tratar a outra pessoa, certo? Tem um tempo de tratar a outra pessoa também, porque muitas vezes você está tratado, certo? Deus tratou você, você conseguiu
fazer o que o irmão Walter fez. Só que vem a outra pessoa também, porque assim, muitas vezes, como eu já disse aqui em alguns vídeos aqui, certo? Às vezes a pessoa está pronta, certo? Está preparada, a pessoa reconheceu os erros, a pessoa mudou seus hábitos, mudou suas coisas, mudou seu jeito de pensar, seu jeito de agir, está preparada, certo? Para a restauração. Mas aí eis a questão, seu marido ou sua esposa está preparada também? Então Deus pode ter deixado você preparado, né? Deixou você preparado e você está ali só buscando o Senhor. A hora que Deus quiser fazer, você está preparado. Agora você também tem que esperar Deus tratar com a sua esposa, Deus tratar com a sua esposa, né? Então muitas vezes alguns desertos demoram, certo? Demoram a sair do deserto, né? Alguns desertos, né, demoram a sair para a terra prometida, porque às vezes tem o outro lado também. Você tem que lembrar que Deus não trata só com você, certo? Deus trata com o seu marido também, com a sua esposa também, certo? Tem o outro lado, e às vezes o outro lado tá de coração tão duro, certo? Então você fica aí esperando que Deus trate ele. Aí seu deserto passa a ser mais longo, não pela questão que você não tá fazendo a coisa errada, certo? Eu vejo muita gente aqui preparada para restauração. Eu acompanho muitas pessoas, certo? Né? Que estar ali, embora eu não conheça os corações das pessoas, certo? Mas eu vejo que tem muitas pessoas ali que têm um preparo ali para receber seu cônjuge de volta, tal, certo? Só que aí, como eu conheço as histórias das pessoas, né? Algumas histórias, né? Tem um outro lado também, certo? Ela fica ali só na dispensação do Senhor. Essas pessoas ficam só na dispensação do Senhor, certo? Esperando mesmo, só, né? Esperando o momento que Deus fizer mesmo. Porque ela tá, certo? Preparada, ela já está pronta. Ela já conseguiu perdoar, ela já ora pelo marido, ela já, certo? Né? Já consegue viver uma vida plena, já tem uma vida feliz, já consegue sobreviver sozinha, certo? Sem desespero, tal. Ou seja, vive uma vida plena e aí fica só na dispensação mesmo do Senhor, certo? Esperando a outra pessoa também ser tratada. Então, muitos estão aí no deserto, assim, né? Já saíram do deserto, porém, certo? Porém, estão esperando o marido ser tratado, certo? Tá só esperando na sala de espera, só esperando o marido chegar mesmo, certo? Para que aí haja realmente a restauração completa, certo? Mas eu vejo muita gente restaurada. Muita gente está restaurada, certo? Né? A gente vê que mudou, a pessoa realmente tá outra pessoa. Realmente só falta a pessoa perceber, entendeu porque entrou no deserto. A pessoa, né, buscou, certo? Mudar as suas condutas. Então tá preparado, tá só na sala de espera mesmo. É como se você estivesse na sala de espera, esperando seu marido sair do consultório, ou a sua esposa sair do consultório, certo? Tá assim, tá numa situação assim, né? Enquanto isso, o médico tá tratando seu marido no consultório, tá tratando sua esposa no consultório, certo? E você tá na sala de espera, quem tá doente é ele. Deus já curou sua doença, Deus já tratou com você, você já tá curada, né? Agora é a vez do seu marido. E lembrando aí que a sua doença não é a mesma do seu marido, né? Pode até ter uma doença parecida, mas a sua doença não é igual a do seu marido, certo? A sua doença, seu marido, até porque quem é que conhece o coração do homem? Só Deus, né? Só Deus conhece o coração do homem, querido. Só Deus conhece o coração do homem. Eu não conheço o coração de ninguém, certo? Eu não conheço nem meu próprio coração direito, quanto mais o dos outros, né? Então nem você conhece o coração do seu marido, mas Deus conhece, certo? Deus sabe aonde está a ferida,
certo? Então Deus tem que tratar essas feridas dele, né? Tem que tratar essas feridas dele para poder unir vocês de novo, novamente, certo? Então lembre-se aí, cada caso é um caso, tá vendo? Cada situação é uma situação. Então não compare a sua situação com a outra. Entenda que o deserto ele é pessoal. Não fique comparando sua história assim. Sua história pode ser parecida, mas as dores são diferentes, gente. As dores, certo? Às vezes a outra passou pela mesma coisa, foi abandonada igual a você. Só que a dor dela foi mais profunda do que a sua, certo? Então cada um, né? Tem pessoas que a dor dela foi mais profunda porque, né? Ela guardou mais mágoa, tem gente que guarda mais mágoa do que outros, certo? E aí é cada caso, cada história, certo? Só Deus sabe o que é que se passa por dentro da pessoa, certo? Só Deus sabe o que verdadeiramente se passa por dentro da pessoa ali, certo, gente? Então você precisa entender isso aqui, ter esse entendimento aqui, entender que você, e quando você entra no deserto, seu marido também entra no deserto. E o deserto dele pode ser mais demorado que o seu, certo? Você pode acontecer o quê? Pode ser que você saia do deserto primeiro que ele, ou pode ser totalmente o oposto, como eu já falei aqui, certo? Como o deserto é individual, certo? Deus trata os dois ao mesmo tempo, mas entenda bem que quando você entra no deserto, seu marido também entra. A partir do momento que você entrou, certo? Ele entrou também, certo? Os rumos das pessoas podem ser diferentes. Você viu as cabritinhas? Não pode ser diferente. Tô aqui, gente. Eu tô aqui no sítio do meu pai aqui. Vendo as cabritinhas. Tô aqui andando com ele. Ai, tá vendo aquela pequenininha? Tá o quê? É borrego, tá aí. É. Aí tô aqui limpando os matinhos aqui com ele ali. Ele tá limpando ali, eu tô limpando aqui. Né? Aí, gente, lembre-se disso aí, que você entra no deserto, seu marido entra também. Agora, quem vai dizer quem vai sair primeiro, se é ele ou você? Só Deus pode dizer isso aí, né? Porque, né? Quem vai sair primeiro, pode ser que aconteça que ele saia primeiro que você, que ele reconheça os erros dele primeiro que você, mesmo com o coração duro, indo-se embora, mesmo tendo sido ele o culpado do fim do casamento, certo? Mesmo ele tendo sido culpado, o principal culpado, né, pelo fim do casamento, ele pode, certo? Se arrepender primeiro que você, mudar primeiro que você, tomar atitude primeiro que você. E você ali, pelo que ele fez, endurecer de vez o coração, certo? Então isso pode ocorrer e acontece muito, certo? E aí ele mudar, Deus tratar com ele, ser mais fácil tratar com ele do que com você, que endureceu demais o coração, certo? Por isso que, né, ele pode até ter sido o principal culpado, mas você endureceu o coração mais que ele, certo? Ele pode ter, na hora, endurecido o coração, por exemplo, acontece muito com algumas pessoas, a pessoa endurece o coração naquela hora, faz besteira, acaba fazendo besteira e depois começa a refletir, a pensar direitinho, consegue ver o erro, né? Não deixa o coração pedrificar, certo? E consegue sair daquilo. Enquanto outros, certo? Por causa do erro do outro, é por isso que aí a gente tem que aprender a não mudar a nossa essência por causa dos erros dos outros. Porque muita gente acaba tomando a dor, né, e pegando para si e sendo pior para ela do que para aquela pessoa que fez o mal a ela, certo? Né? Então é por isso que a gente tem que aprender a
a ser uma pessoa de coração mais aberto, não deixar que o nosso coração, por causa do erro da outra pessoa, se pedrifique, se torne um coração cheio de amargura, de ódio, de insatisfação por causa do erro da outra pessoa, certo? E isso a gente tem o poder de escolher, tá, gente? E a gente tem o poder de escolher, certo? A gente tem o poder de escolher. É a gente que determina o quanto aquela pessoa, certo, nos magoa, né? É a gente que determina. Eu sempre fui uma pessoa muito, certo, fácil de perdoar, né? Sempre tive o coração muito aberto para as coisas. Nunca gostei de guardar muita mágoa por muito tempo, certo? E eu sou uma pessoa que tem o coração aberto para perdoar logo a pessoa, não guarda as sujeiras que elas fizeram comigo, nem, certo? Eu é que escolho se eu vou me tornar uma pessoa ruim, eu é que escolho se eu vou me tornar se eu vou fechar meu coração por causa do erro daquela pessoa, é eu que escolho. E muitas vezes as pessoas se deixam, certo, ser dominada por aquela dor. Eu não deixo a dor me dominar, porque se eu deixar a dor me dominar, eu vou ficar igual essas pessoas, vou endurecer o coração. Foi por isso que eu consegui perdoar logo, foi por isso que eu consegui sair do deserto rápido, certo? Embora eu tenha passado, né, alguns anos no deserto, e que para mim foi primordial esse tempo, certo? Mas eu consegui viver uma vida plena logo pouco tempo depois, certo? Né? Já consegui viver uma vida plena, certo? Totalmente. Saindo assim do deserto, só esperando agora a outra parte, né? Então saí rápido, certo? Deus tratou algumas coisas comigo, né? Graças a Deus, né? E aí eu fiquei só na sala de espera, né? De molho, como disse aqui, a gente ficou de molho. Eu fiquei de molho esperando, porque o outro lado, certo, endureceu muito o coração, certo? Adentrou muito no pecado também, certo? Adentrou muito no pecado. O diabo foi muito rápido na vida da outra parte, então, ó, mas eu permaneci em oração, certo? Na sala de espera e só esperando o tempo de Deus mesmo, certo? Então veja só, né? Como eu estou dizendo, né? Muitos maridos saem primeiro do deserto e a esposa continua lá. A esposa que está lutando continua lá no deserto. Ou o marido ou a esposa que está lutando continua lá. Porque o outro lado não vê mudança na pessoa e aí recua, certo? Porque não vê mudança em você, certo? Não vê, né? Aí eu pergunto a você, será que você mudou? Será que você é outra pessoa? Ou você é a mesma pessoa de antes? Porque muitas vezes, muitos maridos olham e vê que a pessoa não mudou, eles recuam e eles nem voltam. Por isso que eles nem voltam. Eles estão prontos, mas ele vê que a outra parte não está pronta, aí eles recuam. E o próprio Deus, ele faz isso, certo? Se o marido não fizer, Deus usa, né? O próprio Deus, ele faz isso. Faz o esposo recuar, certo? Porque vê que você não está pronto. Então, por isso que eu digo, gente, eu sempre digo para vocês, procurem estar preparados sempre. Porque no dia que Deus fizer, agindo na vida do seu marido, você está preparada para receber, certo? A bênção de Deus, certo? Agora, se você não estiver pronta, preparada para receber aquilo, Deus vai mandar voltar, certo? Vai mandar recuar, certo? Deus não vai nem mandar, porque sabe que você não está preparada, né? Então é isso, né? Cada caso é um caso, cada história é um caso. Tem histórias que são bem complexas, tem situações que são mais complicadas, onde a pessoa não é crente, certo? Tem pessoas que não são crentes, mas têm um coração mais maleável, e Deus faz também, certo? Né?
Enquanto tem isso, que tem pessoas que é crente, mas tem um coração mais duro do que quem não é crente. Certo? Fechou o coração. Então cada caso, gente, é um caso. Cada história é uma história. Certo? Não compare a sua história com a de ninguém, porque a sua história é individual, né? Não queira comparar a sua história. Eu jamais vou poder comparar a minha história com a do irmão Walter ou com a história de outro, certo? Olhe para a sua história, certo? Veja que a sua história é diferente de cada pessoa, né? Nesse mundo, certo? É diferente, ninguém tem a mesma história, certo? Ninguém tem a mesma situação, ninguém tem o mesmo coração, né? Ninguém tem a mesma ninguém tem a mesma forma de pensar, né? A mesma forma de agir, né? Ninguém tem a mesma inteligência, sabedoria. Então cada um é cada um, certo? Né? Deus vai tratar com cada um de formas individuais, certo? Agora uma coisa eu garanto, se você se posicionar, né, certinho do jeito que Deus quer, você sai do deserto. Ou senão você vai ficar anos e anos aí rodando no deserto, como muitos, né? Porque a pessoa não se posiciona, quer fazer as coisas sempre do seu jeito, não reconhece seus erros, continua aquela mesma pessoa meio de coração duro, certo? Não muda, não dá o perdão pro marido, não dá o perdão para a esposa, fica ali se amarrando para não dar o perdão, certo? Né? Então vai de cada pessoa, tá vendo? Vai de cada pessoa. Vai de cada pessoa, realmente. E é isso aqui, tá? Agora eu vou dizer para vocês, não fique comparando a história de vocês com a de ninguém. Porque a história de cada um é individual. Cada um tem uma história para contar, certo? O caso de ninguém é igual. Pode ser bem parecido, mas as dores, as tristezas, as lutas que cada um passou é diferente um do outro. Só quem passou sabe, certo? Né? Só quem passou tem a autoridade de dizer, certo? Né? Então, não fique comparando-se uns aos outros não, certo? Eu usei aí como exemplo da história do irmão Walter, que saiu logo do deserto, porque ele se posicionou de imediato, tampou as brechas logo, tratou de fazer aquilo que ele estava ao alcance dele fazer, e o resto ele deixou com Deus. E o resto ele confiou em Deus, aceitou o deserto, viveu o deserto dele, e Deus fez. Tá aí, né? Conquistou a terra prometida dele. Então, né? É isso. Certo, gente? Olhem, né, para vocês, olhem para a história de vocês. Procure cada um ver o que é, analisar-se cada um, como diz a Bíblia. Analise se o homem é a si mesmo, em vez de se está, né, de acordo com o querer de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Se não está, procure estar de acordo com o querer, né? Procure estar unido com Cristo, né? Para que possa, né, Deus trabalhar, certo, na sua história, né? E possa fazer um milagre na sua vida, na sua história. Cada um procure aí, né? Isso aí não sou eu que faço, né? Isso aí não é ninguém que faz por você. Ninguém pode fazer por você o que é para você fazer, né? O que é de Deus, Deus faz. Mas cada um tem a sua parte aí para fazer. Então procure fazer a sua parte. Você sabe que cada um coloque-se no posicionamento certo, né? Reconheça seus erros, mude, transforme-se, certo? Perdoe,
limpe seu coração, purifique, tire as mágoas, tire o ressentimento, se torne um homem ou uma mulher diferente, se torne uma mulher sábia, um homem sábio. Mude, não por causa da sua esposa, não por causa do seu marido, mas por causa de você. Se torne uma pessoa, certo, melhor, certo? Um homem, uma mulher melhor, né, do que você já foi, certo? Você tá apto, cada um aí tá apto a se mudar, a se transformar, certo? Cada um de vocês está apto, certo? Cada um recebeu a aptidão de Deus de poder, né, se posicionar, de poder mudar-se, de poder se transformar numa pessoa melhor, uma pessoa que vai poder reconhecer os erros, certo? Então mude, certo? Mude por você, não pelos outros, não para ter de fato seu casamento restaurado, não por esse motivo, porque se você for por esse motivo, certo? Se você não estiver mudando por você, para você ser uma pessoa melhor, um homem melhor, né? Você está fazendo da forma errada, está se posicionando da forma errada, né? O princípio aqui está errado. A gente sabe que tem muitas pessoas que mudam, faz certas coisas, mas com a intenção errada. Então está fazendo a coisa certa, mas com a intenção errada, então não adianta, né? Faça a coisa certa. Transforme-se por você. Mude-se por você, restaure-se por você, não por causa do seu marido, porque quer seu marido de volta, porque quer sua esposa de volta, mas para você, por seu bem-estar, por você mesmo, não por causa de pessoas, certo? Procure se mudar por causa de você, porque você precisa, certo? Porque você é uma pessoa que precisa ser uma pessoa melhor. Eu sempre busquei em Deus, eu digo, Senhor, me transforme numa pessoa melhor, para eu ser uma mãe, né? Se você é mãe, se você é esposa, se você é filha, é filho, eu sempre orei assim a Deus, querido. Senhor, me molda, me transforma para eu ser uma pessoa melhor, para eu ser uma boa mãe, para eu ser uma boa esposa, para eu ser uma boa, para eu ser uma boa amiga, né? Para eu ser uma boa filha. Certo? E graças a Deus, Deus tem atendido, em tudo Deus tem me atendido, né? E hoje não é diferente, queridos, eu ainda continuo me mudando, me transformando, tenho meus erros, mas hoje eu consigo enxergar meus erros e consertá-los de imediato, né? Sempre eu fui assim, porque essa é a minha índole, né? Eu sempre consegui, certo? Reconhecer meus erros de imediato, isso é a minha essência, né? E consertar, né? E que eu possa continuar assim, quando eu errar, certo? Eu ir lá consertar, pedir perdão, pedir desculpa, né? A pessoa saiba fazer isso, que a pessoa venha a ser humilde, né? A gente passa a ser humilde, então se você não é, meu filho, passa a ser humilde. Deus gosta de pessoas assim, queridos, certo? E Deus vai me transformando cada dia mais, Deus vai me abençoando, certo? E peça isso a Deus, a quebra do seu coração, certo? Tire certas coisas ruins do seu coração, tire as mágoas, trate suas mágoas, suas dores, certo? Para você ver se Deus não vai fazer na sua vida também. Se fez na do irmão Walter, se fez na minha, se fez em outras vidas, Deus vai fazer também na sua vida, certo? Vai fazer também. Agora cabe a você, porque eu não posso, o irmão Walter não pode. Outras pessoas não podem fazer o que é para você fazer, a gente não pode fazer por você, é você que faz, certo, gente? Então, lembre-se disso, né? Para encerrar aqui, gente, para você ver, né? Às vezes as pessoas têm um coração tão duro, mas tão duro, certo? Que não tem suas famílias restauradas por causa do coração duro, né? Eu vou dar um testemunho aqui para vocês aqui, né? As pessoas não restauram seus casamentos logo, de imediato, porque não tem seus corações muito duros, certo? Realmente, a dureza do coração é triste, viu? Certo? O orgulho, né? É o orgulho das pessoas, o orgulho ferido das pessoas.
É triste quem tem orgulho ferido. A gente deve ter o nosso orgulho, mas aquele orgulho, certo, né, é equilibrado, né? Porque a gente também não pode deixar que as pessoas pisem, humilhar a gente. Mas é um orgulho equilibrado, certo? Eu sou uma pessoa assim, gente. Vejam, prestem atenção aqui. Eu sou uma pessoa que tem um coração mais aquebrantado. Se eu for comparar o meu coração com do meu esposo, por exemplo, eu tenho um coração mais aquebrantado do que ele. Eu consigo perdoar com mais facilidade, eu consigo reconhecer meus erros com mais facilidade, certo? Né? Então veja aqui, né? Orgulho ferido. Às vezes a pessoa, certo, tem um orgulho ferido, o orgulho não deixa a outra pessoa voltar para ela também. E eu sou aquela pessoa que eu percebo ali que, como eu já falei em outros vídeos aqui, eu percebo que na maioria dos casos, Deus só não restaura muitos casamentos por causa do orgulho. Muitos casamentos não são restaurados por causa do orgulho, ou de um ou de ambos, certo? Né? Por causa de um ou de ambos, certo? Tantos casamentos seriam restaurados se ambos, né, conseguissem perdoar um ao outro, certo? Não só um, mas dois, né? Porque para um casamento ser restaurado, precisa dos dois ter o coração aberto para aquilo dali, certo? Então, muitos casamentos seriam restaurados, certo? Mas por causa do orgulho de ambos, muitas vezes, certo? Não tem casamentos restaurados, gente, certo? Então deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Essa semana eu fui na rua para resolver umas coisas, fui no centro da cidade, né? Fui no centro da cidade e nisso eu entrei numa loja lá, né? Né? E aí comecei a perguntar lá, entrei assim como só para dar uma olhadinha, né? Vocês sabem como pobre é. Pobre gosta de entrar na loja só para dar uma olhadinha para as coisas, muitas vezes nem compra, né? Mas se tiver alguma coisa interessante e barata que a gente gosta, a gente compra, né? E aí eu passei a olhar lá e veio uma moça me atender, se precisava de alguma informação, pá, e eu tava, né? E aí eu perguntei algumas coisas e tal, né? Gostei de umas coisas lá, né? Coisa de essência que eu gosto, de perfume, essas coisas, eu tava lá, a loja de perfume, né? Aí nisso, certo? Né? Teve um momento que a gente ficou sozinha na loja. Aí a gente começou uma conversa aleatória. Ela começou a perguntar, né? E a gente tava falando uma conversa bem aleatória. Não sei como foi que a gente chegou aqui, mas, né, ela ficou assim, perguntou mais ou menos quantos anos eu tinha. Não sei como foi que a gente chegou aí. E aí eu disse para ela que eu tinha tantos anos, né? E ela ficou besta, né, ali pela minha idade, que ela achava que eu tinha... Ela disse, pois se eu fosse lhe dar de idade, né? Porque o pessoal é assim, né, gente? Vocês sabem aqui que eu aparento ser uma pessoa mais nova, né? Aparência, né? Mas eu já tenho idade... Eu já sou bem mais velha do que minha idade aparenta, né? Aí a gente começou ali a conversar, ela disse, eu não acredito que você tem essa idade toda. Eu pensei que você tinha no máximo 20 anos. Eu digo, ô Glória. Quem gosta sou eu, viu? Ô Glória, 20 anos, pois tá ótimo. Tô bem, então bem na fita, né? Que eu sou magrinha, né? A gente tem um corpinho assim de menina. Aí o pessoal pensa que eu tenho menos idade, né? Olha pra mim, né? Nem imagina que eu tenho a idade que eu tenho, né? Eu acho bom, acho muito bom isso. Aí, né? A gente começou ali, ela conversando de idade, daqui a pouco a gente tava falando de outra coisa, foi adentrando em outros assuntos. E ali ela começou a comentar que estava separada, ela disse que estava separada há 1 ano, certo? Olha como é que Deus direciona as coisas, gente. Começa uma conversa bem paralela, sabe? Olha como Deus é bom. Deus, ele é bom, ele envia as pessoas, isso aqui é um testemunho, viu?
Deus envia as pessoas às outras, né? Porque Deus quer abençoar elas. E Deus usa a gente. Então, nesse caso, Deus me usou para ela, certo? Para essa moça. E aí ela estava me contando a história que ela estava separada há 1 ano do marido dela, certo? E eu perguntei o porquê, né? Mais ou menos, né? Ela, nisso que ela me permitiu, né? Ela me deu uma certa... ela me deu permissão para eu estar ali, né? Me deu abertura ali, eu adentrei ali, certo? E ela me respondeu e eu perguntei por quê, mas por que isso? Ah, porque ele quis ir embora do nada, né? Ela disse que ele quis ir embora e eu deixei ele ir embora e ele foi embora, né? E aí ela disse que depois ele quis voltar e ela não quis, ela contando, né? Que ele quis voltar, se arrependeu, veio falar com ela, quis voltar com ela e ela não quis, certo? E aí ela disse, né, que ele tá sempre querendo voltar, mas ela não quer. E eu perguntei para ela, mas você não quer por quê? Né? Ela disse, não, por orgulho mesmo, por orgulho mesmo. Então veja aí, né? Ela não, o negócio dela é orgulho. Ela não volta com o marido por causa do orgulho dela. Então veja aí, o problema é ela. Tá vendo? Por isso que esse casamento não foi restaurado. O orgulho dela, aquilo que eu estava falando para vocês. Às vezes tem um que é mais orgulhoso, se fecha mais do que o outro, mas simplesmente por orgulho. E eu perguntei para ela, mas você, né, ela disse que gosta dele, que ama ele, papapá, que tem sentimento por ele, mas o orgulho dela, é o orgulho ferido dela. Então eu conversei com ela, o que foi que eu conversei com ela? Disse para ela, olhe, né? Muitas vezes eu disse para ela o seguinte, muitas vezes as pessoas perdem de viver a felicidade por causa de um orgulho besta. Para ver se ela se acorda para a vida, né, gente? Por causa de um orgulho besta. Certo? Você pode estar perdendo o amor da sua vida por causa desse seu orgulho besta aí. Certo? E aí ela disse que já estava com outro, né? Já estava com outro e eu disse para ela, veja só, né? Ela tá com esse outro para fazer ciúme ao outro, tá, gente? Que é assim que as pessoas fazem, né? Então ela estava com esse outro para fazer ciúme ao marido dela, né? Aí eu disse para ela, você sabe que isso que você está fazendo, deixa eu lhe dizer uma coisa, né? Como ela estava me dando permissão, e eu disse para ela, olhe, né? Você está sofrendo, você está fazendo essa pessoa com quem você está agora, você está enganando ela e está enganando a si mesma. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, você está feliz sabendo que está fazendo essa pessoa, imagine essa pessoa infeliz sem estar com você, né? Imagine se essa pessoa amanhã descobrir que você nunca gostou dela. Aí eu disse, imagine, tem um exemplo para ela, imagine uma cena de você, ele dando carinho a você e você não retribuindo esse carinho. Você acha que isso é bom? Você gostaria que isso fosse feito com você? Ela disse não. Digo, então pronto, né? Eu fiz uma forma, gente, né, na situação que ela refletisse sobre a situação dela que ela estava vivendo, para ver se ela muda de ideia, essa moça. Então veja como é que Deus, eu não sei se ela, em nenhum momento eu perguntei se ela era crente, se ela era evangélica, não, certo? Porque isso não é isso que vai determinar se Deus vai fazer ou não na vida dela, certo? E ali a gente perguntou e eu fiz ela repensar, e eu disse para ela, ó, né, mude, certo? Dê uma chance para ele, né? Mas faça assim, né? Aí eu fui dando para ela, ó, mas faça assim, desse jeito aqui. Certo? Dei um aconselhamento para ela, para como é que ela deve voltar, não voltar de todo jeito, não dar essa chance, essa oportunidade de todo jeito. Com sabedoria eu expliquei a ela como é que deve ser feito, certo? Deve ser uma conversa que tenha isso, para que seja bom para os dois, certo? E ela compreendeu ali, né? Olha como Deus é bom, certo? Deus, certo? Ele quer restaurar os casamentos. Deus manda as pessoas para conversar umas com as outras, certo? Deus manda pessoas, pode ser uma pessoa de fora, como pode ser uma pessoa de dentro de casa, para falar com a pessoa, para mudar a ideia, porque Deus quer fazer. Agora a pessoa às vezes não quer, certo? Por causa de orgulho besta, por causa de
de outras coisas, de mágoa, de ressentimento, certo? E tantas outras coisas, certo? Mas veja que, como Deus me usou para essa pessoa. E depois que eu saí da loja, acho que eu conversei com ela uns 20 minutos, foi muito, certo? Deu para mim conversar bastante coisa com ela, certo? E eu disse para ela, abra mão desse seu orgulho e perdoe ele, certo? Né? Se ele está querendo voltar e vocês dois se amam, como você mesmo disse, que ele disse para você que ama você e você ama ele, né? Então tem uma possibilidade aí. Se um não amasse e o outro amasse, gente, aí tudo bem. Mas veja, duas pessoas que se amam, uma com orgulho, né, besta, certo? Querendo enganar a si mesma, né? Aí tá perdendo de viver com a pessoa que ama por causa do orgulho besta, certo? Que conversando muitas vezes se entende, né? Dá para se reconciliar e fica aí. Quando os dois querem, porque os dois querendo, quando um não quer, certo? Quando um não quer, tudo bem, mas quando dois quer, é muito mais fácil, certo? Agora quando um não quer, né, fica mais complicado, certo? Porque aí o outro não pode obrigar o outro a querer ele a manter um relacionamento quando um não quer. Quando um não quer, não tem como manter um relacionamento. Mas quando os dois querem, gente, não tem por que não ficarem juntos. Agora, é as próprias pessoas, por causa do orgulho, tá vendo? Que não ficam juntos por causa. Justamente por causa do orgulho, certo? Não fico junta por causa do orgulho, certo? Tá vendo? Por causa do orgulho inflamado, aí perde de ficar junto, de ter uma vida plena com aquela pessoa, e por aí fica nessa situação. Vocês estão vendo como é as pessoas? Vendo? Se essa moça aqui quiser, se ela quebrar o orgulho dela, o casamento dela é restaurado, certo? A família dela é restaurada. Eu não perguntei quanto tempo ela foi casada, não deu para mim, certo? Mas eu conheço muita gente nas minhas vidas, eu conheço muitas histórias, né? O que eu fiquei só sabendo é que ela estava separada do marido, né? Tal, só separada, né? Porque ela não me falou que ela era que se divorciou dele, né? Não, ela falou que estava separada há tanto tempo, certo? Então veja, muitas vezes acontece isso aqui. Então, quebrem o orgulho de vocês, certo? Quebrem o orgulho. Porque Deus, ele quer restaurar as famílias, mas às vezes as pessoas, por causa do coração duro, aí por isso que Deus leva ao deserto, para poder quebrantar essas pessoas, para essas pessoas restaurar os seus casamentos. Vocês entenderam aqui como é o negócio? Então é isso, queridos, que eu tenho aí para deixar para vocês, né? Mas lembrando aí, não olhe para as histórias dos outros, certo? Porque a sua história é diferente de cada uma, certo? Você vai viver a sua, cada um vai viver a sua, tá certo? Então é isso, gente. Vou finalizar aqui, né? Qualquer coisa sobre esse assunto, eu volto aí pra gente conversar. Mas se você tem orgulho, tem soberba, quebrante, viu? Porque Deus quer fazer. As pessoas aqui não permitem que Deus haja e trabalhe na vida delas, tá certo? Amém? Que Deus abençoe vocês e fique na paz do Senhor.